E aí, pessoal, a divulgação do balanço e a pressa do Grêmio. Nós vamos falar de finanças e de uma preocupação que só aumenta. Qual é a fila de saída? Qual é o plano? O que pensa o tricolor? O que o Grêmio já fez para tentar adiantar alguns problemas que virão? E também, tá em dia? Não tá em dia? Quem não está recebendo na arena? É sobre isso que nós vamos falar. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora nós vamos falar em energia boa, arte em MDF. Esses logos que vocês estão vendo, todos são em MDF para valorizar a sua marca, para colocar na entrada da sua empresa, em algum espaço que você queira valorizar a sua marca. Personalizado, você manda o logo e eles montam para você um lindo trabalho. E esta empresa, Energia Boa, é quem faz os logos do Grêmio, uma empresa que valoriza o Grêmio, que tem ali um produto oficial licenciado do tricolor. Então, não deixe de ter o seu. Na descrição do vídeo você tem um link que leva para o WhatsApp da Energia Boa, arte em MDF, para você ter esse produto em casa ou na sua empresa. Gente, na semana passada, o Grêmio acabou divulgando o resultado do balanço orçamentário no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março deste ano de 2023. E o número foi assustador. O Grêmio realizou um déficit de 80 milhões de reais, ou seja, no confronto entre despesa e receita, o Grêmio teve em janeiro 37 milhões atrás, em fevereiro 22 milhões e em março 20 milhões. Imaginem vocês, quase 40 milhões de prejuízo no mês de janeiro. Claro que ali tu tem as contratações, tu tem uma série de situações. Mas é 80 milhões e futebol é simples como qualquer conta em qualquer lugar. Tu obrigatoriamente vai ter que pagar essa conta. Agora ou no futuro. O Grêmio, em razão deste buraco, o Grêmio montou um parcelamento para colocar essas contas em dia e jogou esse parcelamento por 60 meses. Então o Grêmio vai trabalhar para conseguir isso. Ele renegociou já aquela dívida que havia feito no ano passado e o Grêmio já criou uma linha de crédito na casa de 30 milhões de reais. E por que o Grêmio está adotando essas posturas? Porque o Grêmio enxerga no mês de julho e agosto a saída financeira. Como? Com a venda de algum jogador, obrigatoriamente, e o primeiro da fila é Bitelo, com a venda do Wanderson lá do Mônaco, ele que está na seleção brasileira, e também com a venda do PP. O Grêmio agregaria isso. Além disso, a dita Libra, que também teria um aporte aí na casa de 250 milhões de reais para o Grêmio, o que resolveria esse problema com muita tranquilidade. O presidente Alberto Guerra tem declarado, e ele disse também, de uma reunião do Conselho, que o Grêmio está rigorosamente em dia com os atletas, sejam em direito de imagem, seja também em salários. Então, este problema o Grêmio não vive. O Grêmio está rigorosamente em dia com os profissionais do futebol. Agora, o próprio Guerra admite que agentes, clubes estão ficando em segundo plano e não estão recebendo valores que o Grêmio deve. E isso preocupa bastante o Grêmio, que é a questão envolvendo o transfer ban. O Grêmio tem cuidado, o Grêmio lá no início do ano sofreu, por exemplo, tomou um puxão de orelha, foi punido pela FIFA lá, quando, em razão do negócio do Vija Sante que não havia sido pago. E ali o Grêmio não poderia fazer, depois o Grêmio se arrumou e tal. Então é preciso pensar claramente em organizar essas questões para que as coisas
caminhem bem. O Grêmio agregou o faturamento. O Grêmio, por exemplo, faturou em 3 meses 18 milhões com o quadro social. Lembrando que lá no mês de março ainda não havia sido atingido os 100 mil sócios. Fez muito mais do que vinha fazendo com o quadro social nos anos passados. Fez isso agora, assim como a receita com novos parceiros comerciais também melhoraram, e a loja do Grêmio arrecada números muito maiores do que vinha arrecadando. Mas isso preocupa demais o Grêmio, né? O foco do Grêmio, e o Grêmio tem feito um trabalho através do seu CEO de diminuição de custo. O Grêmio tem cortado praticamente todas as áreas para exatamente abraçar isso, né? Então esse é um ponto importante. Uma das coisas que chamou atenção: o custo futebol do Grêmio, com categoria de base, com profissional, com as despesas de deslocamento, despesas do CT, gira em torno de 30 milhões, segundo esse documento. 30 milhões de reais. Ou seja, um número importante. A gente fala aí numa folha na casa de 13, 14, imagina o custo todo com impostos, vai a 30. Para isso, só para pagar o custo futebol, o Grêmio tem que ter 360 milhões de faturamento. Só o custo futebol. Não estou falando no clube, não estou falando em comprar, não estou falando nada. Só o custo do futebol. Então esse é um ponto também que mexe muito com essa relação. O Grêmio precisa fazer isso. O custo total do clube com funcionários, incluindo o futebol, gira em torno de 66 milhões, segundo o que está nesse documento. E o Grêmio gastava menos, o Grêmio deu uma inflacionada nesse negócio. É natural, o Grêmio voltou à primeira divisão. E esse é um ponto que é necessário falar. Para o torcedor, para a gente que está aqui olhando, a gente só precisa saber o seguinte: tá bom, gasta 30, tá bem. Como faz para pagar? Como faz para pagar? Aí tu tem o direito de imagem, o direito de transmissão, tu tem o quadro social, tu tem outras receitas com patrocínio, tu tem venda de jogador. E acabou. É essa a realidade. E o Grêmio está, assim, preocupado com isso, está fazendo um trabalho para tentar resolver essa questão. Mas, neste momento, existe, sim, uma grande preocupação. O Grêmio, que tem competições importantes, sabe da necessidade de vender. E se fala na venda de um jogador do grupo principal e possibilidade da venda de jogadores da base, para exatamente compor esse buraco. Agora, nesse segundo trimestre, que nós falamos de janeiro a março, vai diminuir um pouco isso. Mas o Grêmio já previa 76 milhões de déficit no ano. E agora, no primeiro trimestre, o Grêmio já realizou 80. Ou seja, imaginem vocês a preocupação que não passa pela cabeça dos dirigentes da necessidade de diminuir isso. O Grêmio precisa diminuir isso. E o que eu tiro dessa informação? Que estão todos em dia, mas que ou o Grêmio recupera algumas receitas, ou isso não vai durar muito. Porque ali na frente essa bola de neve ela acaba consumindo o clube também. Então, importante isso, se buscou uma solução, se conseguiu parcelar, se conseguiu uma linha de crédito, mas não dá para viver muito tempo com o banco. É preciso voltar a fazer a roda girar, e isso obrigatoriamente passa pela venda de jogadores. Essas são as notícias financeiras, que são pesadas, mas que o Grêmio está trabalhando muito para resolver. César Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.